O número 3, fábulas e genealogias intermináveis. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, diz o comentarista que fábulas e genealogias, no tempo de Paulo, haviam os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como o culto dos anjos. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 18, diz o texto: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Estas fábulas e genealogias diziam respeito aos falsos mestres que torciam o sentido da verdade apostólica para introduzir heresias. E Paulo combate isso, por exemplo, lá em Colossenses, mostrando que um dos ensinos gnósticos que era introduzido na igreja era justamente o culto dos anjos. As fábulas é traduzido literalmente por mito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. E Paulo ele coloca justamente próximo de genealogias intermináveis para mostrar duas coisas possivelmente. A primeira delas, o ensino gnóstico, que dizia respeito que os anjos eram intermediários entre o homem e Deus. Paulo combate esse tipo de ensino na primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Outra possível interpretação para genealogias intermináveis dizia respeito do ensino judaizante, ou melhor, do estudo das genealogias da Bíblia pelos judaizantes. Isso levava a questões referentes às origens, e isso era introduzido, de certa forma, juntamente com fábulas na igreja. E Paulo combate esse tipo de ensino na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, dizendo: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Observe, fábulas e genealogias. Eu trouxe aqui um subsídio sobre as características do mito. Na lição bíblica do professor, tem dizendo um subsídio teológico a respeito do termo fábulas ou mitos. Mas eu acrescentei aqui um subsídio para nós melhorarmos a compreensão. Fábula, no texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, é literalmente traduzido por mito. Uma das características do mito é não ter autoria. Se um mito for escrito de uma tradição escrita ou mesmo de uma tradição oral, verbal, não escrito, ele não tem autoria, não se sabe quem escreveu o mito. Isso, na época de Paulo, era compreendido por fábulas, uma explicação fantástica a respeito das origens das coisas. O mito estava ligado às origens. Eis o motivo da expressão genealogias intermináveis. Observe, com o advento do marxismo cultural, na atualidade há um esforço para desacreditar na Bíblia, dizendo que ela contém mitos. E é justamente o oposto do que Paulo está fazendo. Ele está combatendo os mitos que eram introduzidos junto da explicação apostólica das Sagradas Escrituras. Paulo está combatendo isso. A Bíblia tem uma autoria, o mito não. O mito não tem autoria, a Bíblia tem. Um outro exemplo, os livros da Bíblia têm um autor. E há um esforço na atualidade para desacreditar a autoria de certos livros da Bíblia. Vou citar um exemplo dos livros de Moisés do Pentateuco. Note que há um esforço por parte de alguns em dizer que o Pentateuco não foi escrito por Moisés. Eles negam o testemunho interno dos próprios livros de Moisés, que Deus falou com Moisés, bem como o testemunho de Jesus, que autenticou os livros de Moisés. Esse é um exemplo. Mito não tem autoria, a Bíblia tem autoria. A autoria divina, o Espírito Santo inspirou as Sagradas Escrituras, e a autoria humana. Mesmo os livros que são considerados anônimos, nós temos indicações da possibilidade de sua autoria. A Bíblia tem autoria, mito não tem autoria. Mito está ligado às origens. Observe, genealogias intermináveis. Estava ligado também às fábulas, aos mitos. Bem como o mito não se preocupa em provar a verdade. A Bíblia, sim, ela é a verdade, ela se preocupa com a verdade. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, diz Paulo: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis,
que mais produzem questões do que edificação de Deus. Note, fábulas e genealogias produzem questões. A Bíblia não. Ela edifica, ela produz conhecimento de Deus. E esse conhecimento, como diz o comentarista, nós não podemos perder tempo com questões. O conhecimento das Sagradas Escrituras não é para ostentar vaidade, mas para nos fazer caminhar com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Bendito seja o nome do Senhor.